Olá, meu nome é Ângela Leonati, você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é mais um Café no Quintal, em que vocês participam mandando as suas perguntinhas, e eu tenho aqui, tento conversar com vocês a respeito, e vamos lá? Tem mais pergunta aqui para ser respondida ou através do Instagram ou através da comunidade aqui no YouTube, onde as pessoas listaram lá suas perguntas e eu estou aqui respondendo com carinho para todos vocês e agradecendo cada um que se disponibilizou a participar aqui comigo desse Café no Quintal. Então vamos lá. Eu vou responder a pergunta hoje da Bárbara Belisário. A Bárbara escreve assim: qual a dica que você daria para aqueles que pretendem mudar de profissão? Deixar uma profissão que, apesar de ser rentável economicamente, não realiza a pessoa que a exerce. Seria muita loucura deixar uma carreira que a maioria das pessoas julga ser promissora para buscar fazer o que realmente gosta, o que de fato nos realiza enquanto ser humano, ainda que não nos dê muito retorno financeiro? Como nos reinventar profissionalmente? Como alcançar no profissional nosso sucesso pessoal? Beijos, adoro o seu canal. Obrigada, Bárbara. Então vamos conversar sobre isso. Acho que você perguntou aqui para a pessoa mais ou menos certa, porque eu tenho muitas profissões, né? Então, eu fui professora a vida toda, eu fiz até um curso de pedagogia, eu fiz uma faculdade de pedagogia, que eu não sei nem o que um pedagogo faz, eu tenho a maior vergonha de dizer que eu sou pedagoga, porque o dia que a pessoa perguntar para mim o que faz um pedagogo, eu vou começar a sair correndo, porque eu não sei, eu nunca trabalhei como pedagoga, nunca na minha vida. Então, é bem complicado, né? Você dizer que tem uma graduação que você não sabe o que faz. Mas enfim, eu trabalhei anos dentro de escola, eu coordenei a minha área, que era de humanas. Eu trabalhei como professora de graduação, de ensino médio, de pós-graduação. Eu trabalhei como fonoaudióloga em quase todas as áreas da fonoaudiologia. Trabalhei em hospital, trabalhei com medicina ocupacional, trabalhei com assessoria, consultoria e orientação dentro de escolas, empresas, e trabalhei com telemarketing, trabalhei com teatro. Eu sempre fui muito ativa, e psicologia eu me meto em todos os... Até no otoneuro, dentro de fonoaudiologia, eu trabalhei fazendo exame de otoneuro. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu sou um espanto. Eu me meto em cada uma e eu adoro aprender as coisas. Então, Bárbara, acho que você perguntou pra pessoa certa. Porque assim, o que eu considero? A nossa profissão, a escolha profissional é muito difícil, porque você faz isso geralmente no final da adolescência. Com 14, 15 anos você já é pressionado a pensar o que é que você vai fazer, e aquilo vai ser boa parte da sua vida para por muito tempo da sua vida. E que em um determinado momento não dá para você puxar a cordinha e pedir para descer. Você já está rolada no processo, né? Então é muito complicado, você é pressionado pela família, pela sociedade. A família quer que você escolha alguma coisa rentável, quer que você escolha uma profissão de projeção. Então tudo isso é muito difícil. Ou então você vai pegar aquela profissão que apareceu como um ganha-pão e não vai ter tempo de pensar naquilo que realmente gostaria de fazer. Mas a necessidade da vida te arrolou ali naquela situação, você começou a trabalhar e não teve forças depois para mudar. Enfim, são muitas as conjunturas ali para a escolha profissional. Então, eu digo o seguinte, que a escolha profissional ela tem que ser igualzinha à escolha para um casamento. Você não pode casar com uma pessoa ou só pensando no dinheiro. E não pode só pensar no amor. Você tem que ver, você tem que mediar as coisas. Não é exatamente, eu vou ser sustentada por aquela pessoa, ou eu vou... Não. É assim, que tem o mínimo, porque a gente sabe que as questões financeiras, elas incidem na nossa vida, de uma maneira geral, em todas as esferas, de uma forma muito contundente, né? Há quem diga que o amor acaba quando termina o dinheiro, porque é muito difícil você viver naquela situação de ter que alimentar e passar fome, enfim, passar fome junto só é bonito no cinema, né? No dia a dia é muito complicado isso, é muito complicado. Então, assim, a gente escolhe a nossa profissão a partir desses parâmetros, alguma coisa que nos sustente, né, que nos dê um mínimo de dignidade, uma casinha para morar, uma comida todo dia, né, enfim, um lazer, mas que também nos traga realização pessoal, seja lá o que isso significa. Porque nem sempre o trabalho que a gente exerce traz a nossa alegria profissional. A gente tem que pensar o que é alegria profissional, né? Então, o que eu penso hoje com as minhas profissões é assim, tudo que eu conseguir trazer para mim
mais do que eu consegui levar para as pessoas. Porque às vezes aquilo que eu levo para as pessoas nem sempre é bem entendido. Então, por exemplo, você está num processo, eu trabalho como psicóloga, eu estou ali num processo, a hora que a pessoa começa a ficar boa, ela suspende a terapia. Aí você fala, não, volta aqui. Você não pode fazer isso, mas não, volta aqui que não está na hora de você parar. E a pessoa... E aí você fica frustrada, porque você não conseguiu terminar aquilo, né? Como fonoaudióloga, eu tive também essas experiências, né? Uma vez, um garotinho, filho de um oftalmo aqui da cidade, bem famoso, assim, ele tratava comigo, não falava o R, né? E ele começou a falar o R perto do Dia dos Pais. E aí, quando chegou, ele foi pro Dia dos Pais, ele levou a surpresa pro pai dele. Quando chegou na semana seguinte, eu falei, e aí, Rui, seu pai gostou da novidade? Que você já está falando trabalho, prato? Ele falou, ih, adorou, ficou todo bobo, todo bobinho, porque não vai mais precisar pagar nada para você. Eu falei, puxa, que ótimo, fico feliz em saber. E o outro que chegou para a mãe, mãe, olha só, prato, trabalho, olha mãe, aprendi sozinho. Eu falei, e eu? Onde que eu tô nisso, né? Então, assim, quando eu dava aula, eu ministrava as aulas, eu vendia as minhas aulas baratinho, eu ficava muito feliz de observar a transformação de algumas pessoas que elas se utilizaram daquilo que eu ofereci para se tornarem pessoas melhores. Então isso era a minha alegria. E não necessariamente esperar que me agradecessem por isso, que estendesse tapete vermelho ou que eu ganhasse rios de dinheiro, enfim. Então hoje, por exemplo, quando eu trabalho com a psicologia, às vezes eu invisto pesado em testes, né, em psicometria, que eu adoro, o retorno não vem naquela medida, mas hoje a psicologia para mim, ela é uma satisfação pessoal, ela veio coroar a minha vida profissional e não me trazer dinheiro, um lugar na sociedade, projeção social, nada disso, né? Hoje ela vem coroar a minha existência, assim, eu faço porque eu gosto. O dinheiro realmente para mim hoje em dia, eu posso dizer que é uma coisa secundária. Faz falta? Faz. Eu vivo dele? Vivo. Mas eu não tenho mais aquelas grandes pretensões. Hoje em dia eu estou muito mais preocupada em ser feliz, em ser realizada profissionalmente, seja lá o que isso signifique, do que realmente ganhar dinheiro com isso, porque já enterrei esse sonho. Então, certa vez, num grupo de professores, e a gente estava numa crise muito grande, a crise de greve, aquelas coisas lá, e eu escrevi no grupo, né? Eu nunca apostei as minhas fichas, todas as minhas fichas, numa única profissão. Porque eu não fico descoberta numa hora dessa em que a gente está em crise sem receber salário. Eu tenho pelo menos de onde tirar, e esse sempre foi o meu grande medo. Eu sempre gostei de aprender a fazer as coisas com medo de um dia não ter um trabalho. Eu sei faxinar muito bem, eu sei passar muito bem, eu cozinho, eu me viro. Se um dia eu tiver que trabalhar numa loja vendendo, eu vou trabalhar com a maior dignidade. Eu tenho medo de ficar sem emprego. Eu sempre pulverizei as minhas fichas exatamente para ter mais de onde tirar. E eu fui super atacada no grupo, né? As pessoas diziam assim, eu não me imagino fazendo outra coisa, eu amo a minha profissão, eu me dediquei à minha profissão, eu sempre respirei essa profissão, sempre sonhei em fazer isso. Eu não respondi mais para não engrossar o caldo, mas eu fiquei pensando assim, eu entendo isso, eu sempre fui dedicada em tudo que eu fiz, mas eu não acredito que a gente chegue nesse mundo para fazer uma coisa só, né? Um ser humano com muitas possibilidades, ele precisa explorar suas possibilidades nesse mundo, né? A mesma coisa eu digo quando a gente conversa aqui sobre livros. Porque o livro é um único divertimento? Não. Você pode enterrar a sua vida lendo 20 livros em um mês? Não. Você tem que sair, tomar sol, senão você fica com carência de vitamina D, você tem que andar de bicicleta, você tem que conversar com as pessoas. O livro é uma experiência solitária. O livro ele tem que fazer parte da sua vida, mas ele não pode ser a sua vida. Então você tem que ter outras coisas mais. E a leitura, ela é mais um prazer. Ela não tem que ser o único prazer da sua vida. É assim que eu penso. Então, quando você for escolher a sua profissão, escolha por aquilo que vá trazer algum sustento para você, mas que traga também uma alegria. E lembrando que muitas vezes você vai se sentir muito frustrada quando você tiver que realizar o seu trabalho e nem sempre aquilo vai de acordo com as suas expectativas. A gente também tem que trabalhar com as frustrações. Então, também lidar com as frustrações faz parte
da nossa vida, né? Então, abrir mão de uma carreira infeliz é um ato de muita coragem, mas é um ato de conhecimento, né? É um ato de rebeldia contra um sistema. E o que é mais importante? Você nesse mundo ou todo esse sistema que está aí à sua volta te oprimindo? Essa é a pergunta que eu deixo para você responder, né? A gente não tem uma vida para ensaiar e outra para viver. A gente só tem essa vida. Então, se a gente tem que ser feliz, vamos ser felizes agora, né? Então, essa é a minha dica, né? E a Lena G, que ela coloca uma hashtag Ciro12, ela diz o seguinte para mim: gostaria de saber o que você acha sobre ler livros de autores ou pensadores que tenham ideia um tanto contrárias à nossa, mas ao mesmo tempo são extremamente requisitados na academia. Você acha que devemos ler todos eles, mesmo não nos interessando? Abraço. Lena, eu acho que é fundamental você ler o contraponto, né? Como é que você pode emitir um juízo de valor responsável se você só vê um lado da história, né? Então, quando você ouve uma história, essa história tem um lado, o outro lado e o lado de quem ouve. Então é preciso ter o contraponto sempre, não se formula um juízo responsável apenas de um lado. Então, assim, se, vamos supor, uma pessoa tem uma tendência à esquerda, ela necessariamente precisa ler livros sérios, não é Olavo de Carvalho, tá bom? Livros sérios de direita, pensadores de direita, e aí ela formula. Se a pessoa é totalmente de direita, ela precisa ler os livros de esquerda, e aí ela ter um contraponto e pensar nisso. Então, assim, o que as pessoas não consideram é que existe vida inteligente nas polaridades. Existem muitos pensadores de direita muito inteligentes e muito bem embasados. Então, nós precisamos ler. E precisamos ler, por exemplo, os pensadores opostos a ele, que também são muito inteligentes. Então, se você está num ponto em que você chama um polo ou outro de imbecil, o imbecil é você. Porque certamente você não está refletindo responsavelmente sobre essas partes. A gente tem que ver que todo conhecimento que chega hoje, seja de onde ele vem, aquilo que a gente considera mesmo a experiência cognoscente, né? O conhecimento, ele foi pensado durante muito tempo, muitos anos, então ele chega até a gente repensado com muita propriedade e nós recebemos esse conhecimento pronto. Quando a gente recebe, a gente precisa decidir o que é que permanece em nós. E para decidir o que permanece em nós, nós precisamos pensar naquilo que faz o balanço. Você tem que pegar os dois lados para você equilibrar a balança. Se você lê só um lado, esse lado despenca, né? Ele pesa mais. Se você você deixa o outro lá, suspenso e esquecido, né? Então, todas as leituras são bem-vindas, desde que elas sejam contextualizadas, elas sejam leituras sérias, elas sejam leituras de pessoas respaldadas, né? E não, vamos abrir mão dos achismos, do senso comum, daquelas coisas assim que fazem parte. Lógico que a gente pode achar, lógico que o senso comum faz parte da vida da gente, mas a gente não pode trazer isso como verdade absoluta, mesmo porque verdade absoluta é uma coisa que não existe. Nem a verdade existe, para falar a verdade. A verdade não existe, ainda mais a gente trazer aquilo como a única verdade, né? Então isso não existe. A gente precisa realmente nos munir do conhecimento, daquilo que vai ser importante para a gente mediar. Não existe uma opinião que possa ser sensata pendendo só para um lado, né? É como fazer justiça, né, observando somente um lado da questão. Isso não existe, né? Então, Lena, essa é a minha resposta para a sua participação tão querida. Muito obrigada e eu espero que eu tenha respondido as suas questões. Tá bom? Então, gente, muito obrigada. Por hoje é só. E se você puder participar, enriquecer aqui o meu quintal com a sua participação, eu só tenho a agradecer por tudo. Tá bom? Então, um grande beijo para você. Até a próxima. Tchau.